Bem-vindos, evoluídos e não evoluídos. Bem-vindas, todos que nos assistem pela primeira vez. Preparem-se. Dentro de alguns instantes, você irá fazer uma viagem ao mundo imaterial. Senhoras e senhores, vocês são nossos convidados especiais. Suas noites de sono jamais serão as mesmas. Liberte-se da prisão através das análises de pregações, refutações do sistema e ensinos da palavra de Deus que irão impactar a sua vida espiritual. Sua mente deseja sabedoria suprema. Eu tenho o prazer de informar a todos os presentes que a sua viagem ao mundo extrafísico vai começar com vocês. Equívoco do Cristianismo, com Kesley. Boa noite. Você que está me ouvindo, você já imaginou um casal que... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Você já imaginou um casal onde o marido ele não tem filhos e antes deles programar, né, para ter uma família, ele morre e a sua viúva, né, fica sem herdeiros, e essa viúva agora ela é obrigada a casar com o irmão do falecido marido, ou seja, ela tem que casar com o seu cunhado. E isso não leva em consideração a situação conjugal dele. No caso, se ele já fosse casado, poderia entrar a poligamia, né? Ele poderia ter as duas mulheres. Só que agora ele teria que entrar nela e deixar a semente nela. Então, a criança que nascesse seria considerada o herdeiro, né, do ex-falecido, do ex-marido, né, falecido. Essa história, já que o nosso tema de hoje é sobre o dízimo, por que eu estou iniciando contando essa história? Bom, essa história faz parte da Bíblia, ela é bíblica e ela é o que se chama de a lei do levirato. Onde eu estou querendo chegar, por exemplo? Certa vez, quando eu fui questionado em relação à doutrina do dízimo, né, um colega meu me disse o seguinte, ele falou: Kesley, nós não temos que pagar os dízimos hoje, nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo na era da graça e não na era da lei. O dízimo fazia parte da lei, só os levitas podiam receber o dízimo e tinham que ser sacerdotes. O dízimo era somente para o povo de Israel.
Então, a única resposta que eu tive para ele foi: o dízimo é bíblico. O dízimo é bíblico. Onde eu estou querendo chegar com a visão de hoje, né? 4 anos depois. Qual é o critério que você que está me ouvindo, ou nós, qual é o critério que nós escolhemos para dizer: isso é bíblico, eu vou fazer, mas isso aqui também é bíblico e eu não vou praticar? Quem nós devemos seguir? Porque quando você questiona qualquer cristão hoje em relação a uma doutrina que ele acredita, a primeira resposta dele vai ser: isso é bíblico. Nós devemos seguir o é bíblico e ficar com toda a Bíblia, ou nós devemos ter o entendimento de lei e graça, antigo e novo, e seguir a Cristo? Quem nós devemos seguir? Porque se nós formos ficar com é bíblico, nós vamos ter que seguir toda a Bíblia. E essa história que eu acabei de contar para vocês, ela é bíblica. Mas nem mesmo assim nós nos sentimos mais na obrigação, no direito de praticá-la. Uma vez até mesmo que ela era somente para o povo de Israel. Matar os inimigos também é bíblico. Mas nós não podemos seguir o é bíblico. Nós temos que seguir Cristo, que disse que devemos amar os inimigos e não matá-los. Olho por olho, dente por dente é bíblico. Alguém te faz mal, você paga com mal. Alguém te faz o bem, você responde com o bem. Isto é bíblico. Mas devemos seguir não o é bíblico, e sim Cristo, que diz: ame os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem. Você está entendendo a diferença de seguir o é bíblico e seguir somente a Cristo? Há uma diferença grande entre os textos da Bíblia. Ele é dividido em textos descritíveis e textos prescritíveis. Nós não devemos seguir os textos descritíveis. O que são textos descritíveis? São textos que descrevem uma história. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. O Antigo Testamento, Malaquias, os profetas. Agora, os textos prescritíveis são textos que prescrevem algo, como se fosse uma receita de um remédio, prescrevendo o nome do remédio, o jeito que você vai tomar, de hora em hora, se é com o estômago cheio ou vazio. E os únicos textos prescritíveis que um cristão tem hoje no livro Bíblia são as cartas de Paulo. Jesus pregou para os judeus. Paulo veio e trouxe o evangelho aos gentios, ao mundo, aquele mundo pré-América de 72 nações. Então, certa vez eu fui questionar um pastor da igreja na qual eu frequentava, igreja entre aspas, né? Denominação, um templo onde eu ia. E eu
disse para ele: pastor, eu fui questionado e eu gostaria de saber do senhor em relação ao dízimo. Eu fiquei sabendo, né, que nós vivemos na dispensação da graça. Eu perguntei a ele: nós vivemos debaixo da lei ou nós vivemos debaixo da graça? Ele falou: não, nós estamos debaixo da graça, meu irmão. Nós não temos que praticar mais a lei. Jesus veio, o véu se rasgou, ele trouxe um novo mandamento. Eu falei: pois é, pastor, mas o dízimo, ele é uma prática da lei. Está em Malaquias 4:4, que inclusive pastor nenhum lê. Está em Levítico 27, do 30 ao 34. Você vai achar também em Hebreus 7:5. Eu falei para ele, e em Gálatas, no capítulo 3:10, o apóstolo Paulo diz que é maldito todo aquele que não vive todas as coisas que está na lei para viver. Eu ainda brinquei com ele, falei: pastor, se o apóstolo Paulo diz que quem não vive tudo que está na lei só vive um preceito, então, e é maldito, então quem dá o dízimo, ele não é abençoado, ele é amaldiçoado, segundo Gálatas 3:10. E a resposta dele foi: o dízimo, ele é anterior à lei, citando o dízimo de Abraão. Abraão é anterior a Moisés. A lei é de Moisés. Só que eu não tinha, na época, mais conhecimento, né, para continuar o diálogo. Depois eu tive que me mudar. Eu continuei estudando. E eu vi várias pregações de pastores, até mesmo, né, contra o dízimo. Alguns que eram a favor ainda citavam Malaquias, esse texto da lei e tal. E aqui onde eu moro, né, ainda na ilha, eu fui questionar o pastor, na época, né, sobre essa questão. E quando ele me citou que o dízimo é anterior à lei, citando Abraão, eu disse: sim, mas o levirato, que é essa história que eu acabei de contar para vocês, também é anterior à lei. A circuncisão é anterior à lei, ninguém circuncida. A guarda do sábado também é anterior à lei. A distinção entre animal puro e impuro e a proibição de não se alimentar dos mesmos também é anterior à lei. A única resposta que ele me deu foi: a mesma porta que você entrou é a porta de saída. Vai, eu não faço questão que você volte mais. Quando confrontado com a verdade, eles não têm para onde correr. Compram carros, caminhonetes, moram em casas muito confortáveis. Alguns têm casa aqui, aí, em outros países. Vive do bem e do melhor, e tudo com dinheiro seu. Dinheiro do dízimo. Um dinheiro que você poderia estar ajudando realmente quem precisa. Ah, quer dizer, você é contra a prática do dízimo, é porque você é mão fechada. Não estou falando de ser mão fechada, estou falando mais ainda, é ser mão aberta, mas é dar, sim, para quem precisa, aos pobres, para quem está desempregado e está em dificuldade, para quem tem necessidade realmente de suprimentos de sobrevivência, alimento básico. Não é você dar um telefone, não é você dar uma bicicleta ou dar um carro. Alimentos. Um remédio.
uma roupa. Antes fosse verdade nós termos que pagar o dízimo hoje. Era só tirar 10%, dar para o pastor e problema resolvido. Mas não. Hoje eu dou 30, 40, 50. Já teve vez de eu dar até o que eu não tinha. Teve vez de eu pegar o emprestado para ajudar quem estava em situação mais difícil que a minha. Mas não foi para pastor. Foi para pessoas carentes, pobres, pessoas necessitadas que precisavam. Tem que tomar cuidado, é óbvio, né, com os aproveitadores. Né? Então não é ser mão fechada, é fazer o que é certo. Então, 4 anos estudando, né, esse tema e demais temas, como nós vamos gravar mais para frente, sobre o templo, sobre a oferta, sobre os cargos, né, que as pessoas se intitulam hoje, nós vamos ver não só versículos isolados. Hoje, nesse estudo de hoje, nós vamos ver o capítulo inteiro de Malaquias, versículo a versículo. Tá? Então nós vamos explicar tudo aqui nesse curso, nesse ensino. Dízimo de Abraão, dízimo de Malaquias, dízimo de Jacó, o dízimo no capítulo 23 de Mateus, né? Mateus 23, 23. Todos os textos que é utilizado hoje de forma isolada, porque as pessoas, os cristãos hoje, eles não lê o contexto, eles não lê o livro, eles não têm uma visão panorâmica da Bíblia, então acabam sendo enganados. Como eu já fui enganado a minha vida inteira, e eu vou dizer para vocês, se tem algo que é difícil, é você dar o braço a torcer para aceitar que você foi enganado. Principalmente quando se trata de religião, de algo que você aprendeu a sua vida inteira. É difícil, mas cura. Dói, assim como você vai para a academia, começa a malhar aos poucos, né? Os primeiros dias dói, mas depois você não sente mais a dor. Estudar, você está exercitando o seu cérebro, né? Você está aprendendo coisas novas. Certa vez, um jovem rico, ele se encontra com Jesus e ele disse, mestre, eu cumpro toda a lei, eu amo meu pai, eu honro minha mãe, eu amo Deus, dou dízimo, jejum, faço tudo. Isso na época da lei. Jesus então respondeu para ele assim, se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tens e dê aos pobres. Ele não mandou dar para pastor, ele não mandou dar para o apóstolo Pedro, João, Tiago, para nenhum deles que estava ali. Olha, esses daqui são meus discípulos, Judas está aqui, meu tesoureiro, a gente está fazendo missões, a gente anda, a gente não tem horário para nada, a gente não tem como trabalhar. Esses discípulos aqui, eles vão ao mundo, eles vão largar o emprego deles, vão largar a vida deles, eles vão precisar de dinheiro, eles vão precisar de se alimentar, de sustentar. Vai lá, vende tudo que você tem, traz e dá para eles. Ele não falou isso. Ele falou assim, vai, vende o que você tem e dá para os pobres. O jovem virou as costas e saiu porque ele era muito rico. Os líderes de hoje, eles falam a mesma coisa, só muda o finalzinho. Eles falam assim, vai, vende tudo que você tem e traz para a igreja. Traz para mim, dê seu dinheiro para mim. Põe aqui nessa campanha que nós vamos fazer, traz 10% do seu salário, ajuda com oferta. Ou seja, o primeiro que utilizou Jesus
para obter dinheiro foi Judas. Qualquer um, hoje em qualquer lugar que tem uma Bíblia, que tem uma placa denominacional, não importa qual é a denominação, e tem uma Bíblia lá dentro, tem gente faturando isso aqui, ó, em nome de Jesus, em nome de versículos isolados da Bíblia. Pastor nenhum que recebe o dízimo hoje, nenhum deles tem moral para falar mal de Judas. Judas foi só o primeiro. Judas foi apenas o primeiro. A diferença é que Judas se arrependeu. A consciência dele pesou. Ele conseguiu enxergar o erro que ele tinha praticado. Traiu sangue inocente. Ele voltou no templo e jogou as moedinhas. 30 moedas. Acharam que o nosso Salvador valia 30 moedas de prata. Todo mundo sabe que quem vendeu Jesus foi Judas. O que as pessoas não sabem é quem comprou. Se Judas vendeu, quem comprou? Vendeu para quem? Isso é uma ótima pergunta que você deva fazer para si mesmo. Eu vou começar o curso, nosso estudo. Tentei resumir ele no máximo, tá? É um estudo completo, mas que vai tirar todo tipo de dúvida. Se você não entender uma vez, assiste 2, 3 até dominar o assunto. Os próximos, talvez você já está escutando aqui no gravado, no nosso canal, no YouTube. Você pode rolar a barra aí, vem embaixo. Talvez nós já tenhamos os estudos prontos sobre o templo, sobre dízimo, sobre templo, sobre ofertas, sobre divórcio, né? Então, com vários temas. Vamos falar sobre homossexualidade, sobre casamento, sobre namoro. Vamos falar sobre vinho, se pode ou não beber vinho. Então nós vamos trazer uma série, né? Vamos falar sobre os cargos eclesiásticos de hoje, né? Salário, se quem pode ou não receber, e outra, sustento, uma ajuda. Então é só você conferir aqui embaixo no canal, tá? Talvez nós já temos aí vários estudos. Pronto, esse aqui vai ser o estudo base, né? Vamos partir dele. Deixa eu colocar o nosso estudo aqui. O dízimo é bíblico. A quem era destinado os dízimos? O dízimo ele é cristão? O dízimo, para começo de conversa, não é no singular, mas no plural, dízimos. E para aprofundar mais nos originais, o termo é ceifa e não dízimos. Então aqui no original a palavra é maser, né? Nominativo masculino procedente de aser, que é 10. Assim, maser corresponde ao 10º ou à 10ª parte. É pagamento de uma parte. Aí você vai ter os textos lá de Bereshit, Bimidbar e Devarim, né? Gênesis, Números e Deuteronômios. Você pode conferir depois. No Velho Testamento, há sim a palavra dízimos, que por sua vez significa 10ª parte. Ou seja, divide o que você tem em 10 partes iguais. Retinha 9 montantes para você e a 10ª parte devolvia a Elohim, conforme Deuteronômios 14. Mas hoje, compare abaixo a mudança dos testamentos. Israel, você está vendo aqui, ó. Era para ele que era a lei. E por decorrência da lei,
eles tinham a Arca da Aliança, e para a Arca da Aliança era o templo, e para o templo e a Arca da Aliança tinha-se o dízimo. Hoje, gentios e ex-gentios que se convertem ao Senhor. Ao invés da lei, nós temos o amor. Ao invés da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, hoje nós temos o Espírito Santo. E o templo, hoje, somos nós, templos de carne. E por sermos nós, pessoas, o dízimo que antes era para sustento do templo, sustento das pessoas em Israel, sustento dos sacerdotes e sumos sacerdotes, se o templo hoje somos nós, a ajuda é ao próximo, é aos pobres. Então essa é a mudança da lei com a graça. É a mudança de testamentos. O que eram os dízimos e para quem era? Na sua Bíblia, no livro de Levítico 27:30, você vai encontrar, abre aspas, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Ou seja, aqui você vê que dízimo eram frutos do campo, semente do campo, né? Frutas das árvores, eram alimentos. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Ou seja, alimentos, animais. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Ordenou a quem? A Moisés. Para os filhos de Israel. Para quem? Para os brasileiros? Para o mundo inteiro? Somente a Israel, no Monte Sinai. Em Números 18:21, e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel. Para quem que ele deu? Eis que aos filhos de Levi. Se você conhece alguém, algum pastor que tem a sua identidade, seu CPF, dizendo que ele é da tribo de Levi, aí eu não vou questionar. Ele vai ter que ser aqui também, de Israel, tá? Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Deuteronômios 26:12. Olha a quem o dízimo era destinado. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartam. Antes da gente continuar, eu vou voltar nessa questão aqui, Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferece o Senhor oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. O que acontece hoje? Já ouvi muita gente dizendo que hoje nós somos os levitas espirituais, que nós somos judeus espirituais, e mais ainda, dizem que quando você pega um pastor que estuda um pouquinho a mais, que sabe que não existe base bíblica para entregar o dízimo hoje na era da graça, eles dizem que o dízimo é uma questão de fé. Outros dizem que o dízimo é uma questão de honra. Porque quando joga com a questão da fé, aí é cada um. O dízimo é uma questão de fé. Porém, só tem uma coisinha que eles esqueceram de mencionar. Eu vou lembrar eles.
Dá só uma olhadinha aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 4:6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolos, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Sacou a questão? Não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, versículo 6. Onde tem na Bíblia que o dízimo é uma questão de fé? Onde tem na Bíblia que o dízimo é uma questão de honra? Onde está na Bíblia que existe judeus espirituais, levitas espirituais? Se isso não tiver na Bíblia, está indo além do que está escrito. Portanto, está criando a sua própria teologia. Porque a única forma de sustentar esse engano é mentindo. Porque, biblicamente, cai por terra. É só ler o contexto, que é o que nós vamos fazer aqui. Nós estamos vendo o que é o dízimo, para quem ele era destinado, né? Ele não precisa ler o capítulo inteiro. Agora, Malaquias nós vamos ler capítulo a capítulo. E qualquer versículo que eu citar aqui, você pode ir no contexto e ler, que você vai ver que não estamos fora. Tá? É só 4 anos que eu estudei essa questão dos dízimos, para ter tanto cuidado para estar chegando aqui e repassando isso para vocês. Então, ó, quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dizimistas, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam. O dízimo que você entrega de hoje, ele é dinheiro. Você já viu alguém comer dinheiro? É comer e ainda se fartar. Deuteronômio 14, do 22 ao 29. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, mais uma vez alimento, que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. E quando o caminho te for comprido, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor, teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão. Ó, já existia dinheiro, hein? Nós vamos ver isso também. E vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte. Até bebida forte era autorizado. E por tudo o que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, não tinha terra. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Quem podia cobrar o dízimo? Hebreus capítulo 7, versículo 5.
E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Vamos voltar aqui em Hebreus 7:5. Eis que dentre os filhos de Levi, tinha que ser da tribo de Levi, recebem o sacerdócio, tinha que ser sacerdócio. Eles tinham a ordem segundo a graça de Cristo? Não. Segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Isto é, dos irmãos deles, os outros 11 irmãos ou 11 tribos, que era descendido de Abraão. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Então você vê que se engana muito por aí, né? Eles, como eu posso dizer, eles deturpam a palavra, né? Olha o que diz em Provérbios 36. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Ou seja, as pessoas hoje pegam esta lei dada a Israel, uma lei cerimonial, provisória, que fazia parte de um templo que não existe mais, um sacerdócio que não existe mais. Então, qualquer um que tentar justificar este dízimo de hoje com o dízimo alimento da Bíblia serão chamados de mentirosos. Tem deturpação ou adulteração pior do que você pegar um dízimo alimento, converter ele hoje em dinheiro, não sendo um levita nem sacerdote. 2 Coríntios 4:2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, adulterando a palavra de Deus astuciosamente de um passado distante, há 1500 anos atrás, e tornando esse dízimo religioso com um exemplo de bênção e maldição aos cristãos. Não existe adulteração pior do que ressuscitar um dízimo alimento para o dízimo dinheiro. Ou vocês acham que existe? Vimos até aqui que os dízimos eram alimentos. Ele não é cristão, porque não foi praticado pela igreja cristã, e ele era destinado somente à classe levítica da tribo de Israel. Ou seja, o dízimo é bíblico? Sim. Mas ele é cristão? Não. Quem disse que antigamente não existia dinheiro? Né, mas antigamente não tinha dinheiro, então tem que dar dinheiro. Olha a lista. Em Atos capítulo 7, versículo 16. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emó, pai de Siquém. Gênesis 20:16. A Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1000 moedas de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Gênesis 23:16. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas. 400 moedas de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Olha para você ver. Gênesis 24:35. O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Gênesis 37:28.
Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Ou seja, o dízimo, ele era... naquela época, escravos eram vendidos por dinheiro. Abraão comprou sepultura para sepultar a sua esposa e, consequentemente, também ele no futuro pagou com dinheiro. José foi vendido com dinheiro. E não se esqueça que Judas vendeu Jesus com 30 moedas de prata. Então, essa desculpa de que não existia dinheiro, isso é mentira, tá? Se você colocar no search da Bíblia online e colocar dinheiro, você vai achar milhares. Eu só trouxe algumas aqui para o estudo não ficar muito comprido, mas tem muitas passagens que falam de dinheiro na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tá? Então nós já vimos aí o que é o dízimo, já vimos, né, a quem ele era destinado. Agora a gente vai entrar no famoso e mais conhecido. Eu costumo até dizer, né, que o livro de Malaquias, ele só tem um capítulo e um versículo, todo mundo sabe de qual, que é Malaquias 3, versículo 10. Só esses que eles citam. Eles não sabem o que está escrito em Malaquias 1, Malaquias 2:1, Malaquias 3, Malaquias 4:4, que nós já lemos aqui, dizendo que era da lei, para lembrar da lei a qual lhe mandei orar para todo Israel, né? Então eles não sabem. Então, nós vamos agora ver o famoso dízimo de Malaquias.